Fala rapaziada, você já ouviu falar a palavra do Senhor Dani hoje? Mais uma entrevista aqui no canal. Eu nunca gravei, cara, a introdução por último. Eu sempre gravo a introdução primeiro e depois eu gravo o vídeo. Só que hoje eu tô gravando essa introdução após ter gravado o vídeo, ou seja, a entrevista com o Rodrigo já aconteceu. O vídeo ficou um pouco longo, ficou cerca de meia hora mais ou menos, mas eu peço que vocês assistam. Não tem valor, cara. Pra mim, sem dúvida, foi o melhor vídeo até agora do canal e eu acho que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. O cara é um monstro, cara. O cara é especialista, psicólogo, top de linha e, cara, ele falou umas coisas aí que vai ajudar muito, muita galera. O conteúdo que ele trouxe pra gente aqui é sensacional. Acho que conseguimos sanar aí bastante dúvida aí da galera sobre diversos assuntos aí que são importantes aí na atualidade. Então é isso aí, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha, que sem dúvida se esse vídeo não puder te ajudar, vai ajudar alguém que você conhece. Fala Rodrigão, boa tarde, beleza? Boa tarde, Danila. Tudo bem? Tudo bem, cara, graças a Deus e você? Tudo certo. Estamos aí na luta sempre. Que bom. Cara, primeiramente queria te agradecer. Muito obrigado por ter disponibilizado um tempo aí para poder bater esse papo com a gente aí. Sei que sua agenda é corrida, mas vai ajudar bastante gente aí, sem dúvida. Ah, legal. Fico feliz de poder contribuir e participar do canal também aí, que está crescendo cada vez mais, né, cara? Parabéns. Valeu, obrigado, meu. Cara, vamos começar então. Fala um pouco de você, da sua carreira, da sua especialidade. Conta aí pro pessoal quem que é o Rodrigo. Então, eu sou o Rodrigo, eu tenho 29 anos, trabalho como psicólogo, né? Faço parte da psicologia clínica e atendo pela abordagem cognitivo-comportamental, que é o que eu vou conversar um pouco aí contigo hoje, né? Nessa abordagem da psicologia em relação aos assuntos que a gente vai debater aí. Pô, legal. Cara, falando agora um pouquinho dessa questão, principalmente que eu tenho recebido bastante relatos aí da pandemia, né? Como que o pessoal se controla, cara, em questão de depressão, ansiedade? Porque acho que são vários sentimentos, são várias obrigações que mudou a rotina de todo mundo, né? Agora você tem que ficar em casa e você tem que conseguir tempo para tudo e se adequar para fazer da melhor maneira. Qual dica que você dá pro pessoal aí para poder controlar essa questão aí de ansiedade e se organizar melhor? Bom, acho que assim, a gente não vai ter uma solução mágica, né? Mas existem algumas coisas que a gente pode mudar da nossa rotina para tornar ela menos ruim diante dessa questão do isolamento e diante até desse medo que as pessoas têm, né? E essa mudança total, né, que a gente está vivendo hoje em dia. É uma questão é um tempo para a gente se adaptar também, né? Então, assim, Sim. estabelecer horários. Para quem está em isolamento, é bom, assim, estabelecer horários, colocar as atividades, porque as pessoas às vezes ficam muito preocupadas em serem produtivas, né, em fazer alguma coisa, e às vezes isso acaba causando ansiedade na pessoa, porque daí Sim, ela quer fazer muita coisa e não consegue se organizar, e assim, fazer uma lista de prioridades, sabe, fazer uma lista das atividades que gostaria de fazer, estabelecer alguns horários, começar gradativamente, não adianta também fazer uma lista com 50 coisas e você não está acostumado a fazer, a probabilidade de você fazer acaba sendo reduzida, né? Então a gente exatamente. sempre orienta a fazer gradualmente e fazer, por exemplo, colocar, estabelecer alguns horários na rotina, por exemplo, hora de acordar, hora de almoçar, que às vezes por estar em casa, a gente acaba, muita gente, a maioria das pessoas acaba assim, ou indo dormir muito tarde, ou acordando, tipo, tomando café meio-dia, almoçando 5 horas da tarde, Cara, né? Então, eu sou uma dessas pessoas, meu. Tá tudo desregulado a questão dos horários. Isso aí é uma coisa que você falou que é importante, né? Você se policiar. E outra coisa que você falou aí é realmente, né? Uma coisa leva a outra. Tem uma amiga minha que ela até pediu para te perguntar que no começo do isolamento ela tinha vontade de fazer tudo, sair fazendo tudo, curso online, aprender Libras, e agora ela tá com vontade de fazer nada, cara. Ela tá tipo, ela fica estressada com tudo, ela perdeu a vontade de fazer as coisas. E eu acho que justamente por isso, né? Por não colocar metas, estabelecer horários, né? por partes, né? isso, exatamente, porque assim, é uma questão de se adaptar, né? Por exemplo, você quer fazer um curso, pelo menos se você colocar ali 10 minutos por dia, são algumas dicas, né? Depois de algum tempo, as pessoas acabam desanimando, né? Para, por exemplo, nessa questão do isolamento, para dar continuidade em algum curso, porque geralmente a gente tem interações, né?
E essa Sim, questão social influencia muito. Por exemplo, você vai para a faculdade, você conversa com as pessoas, você debate com outras pessoas. Agora, você adquirir um repertório comportamental adequado para fazer isso sozinho exige um treinamento. Você precisa continuar, né, a fazer isso todo dia, pelo menos um pouco. E sem se cobrar demais, né? Depois de um tempo, a gente acaba se desanimando e aí se cobra, poxa, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo. Eu acho que, assim, no momento em que você percebe que isso está começando a afetar demais a sua rotina e acaba você não está sentindo prazer naquilo que você geralmente gostava de fazer ou que te dava prazer, é o momento de procurar uma ajuda, né? sim. Procurar uma ajuda do psicólogo, marcar uma sessão, porque às vezes as pessoas ainda têm essa impressão ou de que psicólogo é coisa para gente rica, ou então é para quem é louco, e as pessoas às vezes têm muito Infelizmente. essa visão distorcida do trabalho da psicologia, mas a gente ajuda justamente nesses aspectos, sabe? De adaptação, eu acho que nesse momento, principalmente, né, Daniel? Sim, eu acho que é tudo questão de hábito, né? Tem até algumas pesquisas que falam que para poder algo virar hábito é cerca de 21 dias que você tem que executar essa coisa. Então, tipo, por exemplo, eu falo de mim, por exemplo, na academia. Eu nunca gostei de ir pra academia. Comecei várias vezes e parei. Agora que eu tô firme e forte. Tipo, parei de novo por causa da quarentena, né? Mas eu peguei, já consegui passar de um mês de novo indo frequentemente, porque comecei fazendo aos poucos e comecei a fazer algo que eu gostasse. Não musculação, comecei a Sim. fazer, tipo, funcional. E aí funcionou pra mim. Que legal, exatamente. Eu acho que a gente não pode se manter assim, congelado num aspecto, num conceito. Por exemplo, não, que nem você testou outras possibilidades. Eu acho que isso é Exatamente. importante. Você testar aquilo que funciona para você, porque às vezes você vê alguém falando num vídeo ou vê um amigo fazendo, aí se você tem aquela ideia de que tem que fazer daquela mesma forma. Às vezes não, às vezes você pode adaptar aquilo e fazer a sua maneira para conseguir o seu objetivo, né? Eu acho que é importante. Nesse momento a gente ter essas reflexões também do que a gente gosta de fazer, né? Que é Exato. importante também. Exato. É a hora de tentar coisas novas, né? Tipo, ir tentando encaixar ali o que melhor se adequa, né, para sua realidade. Exatamente. Pô, agora falando um pouquinho do assunto de depressão, cara, que eu sei que é uma das suas especialidades aí. Parabéns mais uma vez, porque, tipo, muitos psicólogos correm dessa área, né? Porque, tipo, eu mesmo falo, eu não serviria jamais para poder ser psicólogo e tratar um assunto desse. Eu, tipo, meio que me comovo demais com essas coisas. Legal. Cara, tipo, dias bons, dias ruins, todo mundo tem. É normal as pessoas sentirem que, tipo, estão ali tristes algum dia e tal, mas quando que isso deve virar um alerta e quando que a pessoa deve se preocupar se isso não pode ser indício de depressão e quando que é o momento dela procurar ajuda? Olha, eu acho que é que nem eu te falei, sabe, Leandro? Quando tem a perda de interesse nas atividades que a pessoa geralmente gostava. Por exemplo, quando a pessoa gosta, por exemplo, de tocar um instrumento. E aí depois ela já começa a perder o interesse naquilo, já não tem mais aquela satisfação em fazer as atividades. Percebe? Quando tem essa perda de interesse, quando tem isolamento social, por exemplo, quando a pessoa já evita o isolamento social, não no sentido da epidemia, mas no isolamento, no sentido Se assim, de se isolar afastar dos mesmo. amigos, não ter contato com as pessoas com quem tinha. Então, assim, quando a pessoa percebe que aquilo está fazendo mal para ela, né, quando ela percebe que tem alguma coisa errada, é o momento de procurar ajuda. Independente se é uma depressão, se é uma crise de ansiedade, se é algum transtorno de personalidade, acho que assim, a gente sempre está numa constante evolução, né? Então, Sim, quando você faz a terapia, é justamente quando você está mais propício a procurar uma autonomia. Na verdade, a gente vai trabalhar sempre autonomia e autoconhecimento. Na visão da psicologia cognitiva, a gente tem uma tríade cognitiva negativa, quando a pessoa começa a processar todas as informações de uma maneira negativa. Então, tudo que ela faz está errado. Então, assim, legal. olha, eu não consigo fazer isso, tudo que eu faço não dá certo. Quando ela começa a ver tudo no mundo como uma coisa negativa, por exemplo, assim, as pessoas são más, ninguém gosta de mim, e quando ela começa a perceber também no futuro, nada vai dar certo na minha vida, não importa o que eu faça. Essa, essa é a tríade negativa que a gente chama nessa abordagem cognitiva, né? Isso é muito Então, comum, né? isso é muito comum. Esse tipo de pensamento ele acaba se repetindo, são os erros cognitivos, que é algo também que a gente trabalha. Então, assim, dentro desses erros cognitivos, tem alguns que eu gosto de citar que eles são bem recorrentes. Por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento absolutista, que assim, é tudo ou nada. Então, a pessoa chega e fala assim, olha, vamos fazer isso, ela propõe algo. Se uma coisa está fora do que ela propôs, ela já não quer mais.
Se Então, algo assim, fugiu do controle dela, ela não consegue ali contornar a situação e já desiste. exatamente, é o pensamento extremista, né? Que a gente está vendo muito hoje, né? Ou é uma coisa ou outra, não existe um nível intermediário aí de conversa, né? Então, Exato. pessoas assim é um dos erros cognitivos, ou, por exemplo, a desqualificação do positivo. Um exemplo que eu acho muito interessante, que é essa questão da competência, né? Que todo mundo tem essa coisa de ser o suficiente, de fazer tudo muito bem feito, essa cobrança que exige hoje, assim, eu acho que na sociedade de uma maneira geral. Então as pessoas geralmente têm aquela coisa assim de sempre quer tirar um 10. Um exemplo da faculdade, eu acho que essa questão da Sim. faculdade é bem recorrente. A pessoa vai lá e tira um 7, mas eu quero tirar um 10. Tira um 8, não, mas eu quero tirar um 10. Aí tira um 10, parece que não vale. E aí fala assim, ah, não, mas eu só estou fazendo isso, eu precisava tirar um 10. Então você vê, nada qualifica isso. Então a pessoa está sempre procurando algo e aí ela acaba se sentindo frustrada, porque você percebe. Se a pessoa, tudo que ela faz poderia estar sendo feito melhor e quando ela chega num objetivo já não vale nada, imagina, a pessoa se sente frustrada a maioria do tempo, né? Sim. E em relação a familiares que, por exemplo, têm depressão, o que que você aconselha, por exemplo, eu falo na questão de você se preocupar. Como que você deve tratar essa pessoa? Tipo, sem sufocá-la, mas também sem meio que tipo, deixar de lado, né? Não dar a devida importância. Qual que é a melhor Sim. maneira de você tratar um familiar com depressão? Eu acho que a melhor. Existem várias questões aí, né, Daniel? É que nem assim, eu falei, não existe uma fórmula mágica ou Sim, uma coisa assim a seguir, porque cada pessoa é única e cada um sente de uma maneira, né? Então, assim, correto. mas é importante manter essa comunicação aberta, que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de se comunicar propriamente sobre o que sentem. Então, assim, se você percebe que a pessoa está se sentindo mal, ou que ela está se isolando, fala, olha, se você quiser ajuda, se você quiser conversar com alguém, conversa comigo. Mas assim, é se propor a realmente conversar com a pessoa, não ouvir ela e simplesmente falar assim, ah, mas isso daí fulano sofre mais. Ou então, depressão é frescura, ou é falta de Exato. Deus. Menosprezar o problema do outro, achar que é religião que vai salvar a pessoa. Não, né, cara? É você realmente se colocar disposto a estar ali, né, quando a pessoa precisar. Eu acho que assim, já ajuda muito, sabe? Porque pelo menos a pessoa vai ter alguém em quem possa conversar sem medo de ser julgado e sem medo de ser punido. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu estou sofrendo porque, um exemplo, eu tirei uma nota ruim na faculdade. Ah, mas isso daí não é motivo para você estar sofrendo. Ah, mas... E aí, assim, As não é criancinhas só... da África sofrem mais, né? Tipo, nada a ver, mas tudo bem. Exatamente, porque assim, se a gente for querer comparar, sempre vai ter alguém que sofre mais, alguém que sofre menos, mas a gente está preocupado com quem? Com essas pessoas que estão sofrendo mais ou sofrendo menos, ou com o nosso familiar? Sabe, eu Sim, acho que essa é a ideia de manter essa comunicação efetiva com as pessoas, sabe? De falar, olha, se você quiser ajuda, não menosprezar a dor do outro, né? Eu acho que isso sim, já é um grande passo aí para dar esse suporte, né? De deixar sim. a pessoa à vontade para conversar se ela quiser. Legal. Uma curiosidade que surgiu agora o tratamento que vocês utilizam para tratar, por exemplo, um adulto é o mesmo para tratar uma criança, dependendo da situação? Olha, as técnicas elas são basicamente são bem similares, né? Porque assim, elas são adaptadas para tratar, por Na exemplo, realidade, para a realidade da criança, da mesma forma com que culturalmente a gente muda dependendo da pessoa, né? Mas a técnica, o objetivo da técnica é a mesma, que é o quê? Perceber esses padrões disfuncionais, seja comportamentais ou de pensamento, uhum, e fazer com que a pessoa gradativamente comece a percebê-los e enfrentá-los e criar alternativas para eles. Você lembra sim, desses erros cognitivos que eu te falei? sim, Geralmente, eles começam desde quando a gente é pequeno. Então, assim, esses esquemas de pensamento, a gente tem esquemas de pensamentos que são adaptativos e tem outros que não são adaptativos, que fazem a gente sofrer. Então, por correto. exemplo, essa questão da nota. Geralmente, uma pessoa que chega na faculdade e fica preocupada em tirar sempre um 10, quando ela era criança, geralmente os pais falavam: olha, você tirar um 10, e tem todo esse conceito que vem desde pequeno. E aí Tá depois ele só enraizado vai ali, mudando. né? Exatamente. Aí, se você se cobra demais desde quando você é criança, quando você chegar na fase adulta e não conseguir desenvolver estratégias para
enfrentar isso, corrigir esses pensamentos disfuncionais, você vai continuar sofrendo. Sim. Você percebe que daí esse padrão geralmente é desde criança até a fase adulta. Então, não é muito raro, na verdade, assim, é quase normal quando a gente começa um tratamento. Uma coisa que é importante frisar, né? A gente inicia pelo que está fazendo a pessoa sofrer naquele momento. Correto. Então, por exemplo, ela vem, traz a demanda dela, a gente estabelece algumas metas para a terapia desde já das primeiras sessões, e a gente começa a trabalhar a partir dali, mas acaba trazendo coisas também que são da infância, as relações familiares, porque são o nosso primeiro modelo, né? Sim. Pô, bacana. E agora evoluindo um pouquinho da depressão para a questão do suicídio, que, cara, infelizmente tem se tornado algo, meu, muito comum. Já coloquei alguns textos, algumas coisas referente a esse assunto no Facebook, e, meu, Sim. vários amigos que eu nem sabia já vieram me contar casos que, meu, tipo, preocupantes, né? E essa relação de pensamento suicida versus o ato mesmo, né? Como que a pessoa deve lidar, cara? Se ela já, em algum momento, ela já passou esse pensamento na cabeça dela, qual que é a melhor orientação? Então, acho que assim, se os pensamentos suicidas, essa ideação suicida, né, ela continua, e é para a pessoa é realmente uma possibilidade, acho que ela tem que procurar uma ajuda, né? Já procurar uma ajuda, marcar um psicólogo, conversar com alguém que realmente esteja disposto a ouvir. Uma das coisas que eu acho importante frisar é que as pessoas às vezes falam assim, ah, não, mas quem quer se matar vai lá e se mata. Não avisa. Isso é errado. É uma percepção, uma crença social assim errada, porque as pessoas geralmente elas avisam, porque na verdade elas estão pedindo ajuda. Quando uma Sim, pessoa fala que quer se matar é porque assim ela não está conseguindo lidar com os problemas da vida dela naquele momento e que assim a melhor solução para ela é realmente se matar e acabar com isso, e acabar com o sofrimento. Ela não quer acabar com a vida dela. Então exato, é o assim, que eu falo, não é um sinal de fraqueza, né? Acho que, acho que não tem uma coragem maior que essa, né? O cara poder tirar a própria vida. pois é, imagina o desespero de alguém que se joga de uma ponte ou que decide tomar um veneno. Exato. Você percebe que assim a relação dela com o mundo, a relação com a família, com os amigos, tá tão ruim, essas percepções distorcidas, que nem a gente chama, né, na terapia cognitiva, elas são tão enraizadas que a pessoa acaba achando que o suicídio é a melhor opção, né? Mas é justamente isso. Você falou sobre essa questão, é criar uma rede de pessoas que estejam ali dispostas a ouvir, de conversar com outras pessoas, tem o centro de valorização à vida, tem psicólogos que atendem. Eu acho que quebrar um pouco dessa visão de que, por exemplo, ah, não, estou procurando psicólogo, é sinal de fraqueza, é sinal que eu estou louco. Essas ideias, assim, em geral, a gente sempre tem que combater elas sempre. Por isso que eu cito aqui essas frases, que elas, infelizmente, a gente escuta muito isso. Sim, A gente escuta muito essas frases assim, né? Que não quer se matar, se mata, não avisa. Ou que depressão é falta de Deus, ou a pessoa tem que se esforçar mais. Então, assim, eu acho que é justamente isso, sabe? Procurar entender o que realmente é. Eu acho que assim, hoje a gente tem tanto acesso à informação. Se você pesquisar sim. no Google alguma coisa sobre psicologia, sobre depressão, você vai achar dados para você, né, refletir um pouco. Eu acho que é isso que falta para a gente, sabe? De uma maneira Exato. geral. Procurar sobre o assunto antes de continuar passando esse tipo de ideia errada, né? É Infelizmente. entender, né, cara? É se colocar no lugar do próximo e entender, né? Porque que nem você falou, quem quer se matar vai lá e faz. Não, cara, ela sempre vai dar um indício antes ali, né? Tipo, algo está errado ali, ela vai demonstrar, vai dar percepção de que tá em Exatamente. volta ali, né? Exatamente. De poder dar esse suporte, né? Sim. E para os familiares que, tipo, infelizmente perderam aí a questão do luto, né? Perderam algum ente querido aí para esse suicídio. Que orientação vocês costumam dar para esses familiares que estão sofrendo esse luto? Ah, então, a gente faz esse trabalho sobre essa questão do luto, né? Sobre o que essa pessoa significava, né? A gente lembra algumas situações. Geralmente a gente faz alguns exercícios que são específicos para essa questão do luto. Eu acho que assim, Que, por exemplo, as pessoas costumam se culpar, né, os familiares, tipo, não vi, eu não sei o que eu poderia ter feito. Tem esse costume, né? As pessoas costumam a se culpar. sim, eu acho que essa questão da culpa às vezes aparece bastante, sabe? Da pessoa achar que poderia ter feito alguma coisa, né? Infelizmente, aí, quando a gente trata esses casos, é porque realmente já se
se realizou, né? Infelizmente a pessoa já se matou. Então a gente tem que trabalhar com a pessoa que está ali na nossa frente, propondo esses exercícios, propondo essa reflexão, sabe, do que ela pode fazer a partir daquele momento. Acho que assim, não tem uma solução ideal, mas assim, a gente vai sempre trabalhar para que a pessoa consiga aceitar essa situação emocionalmente, sabe? Porque Sim, aceitar racionalmente, às vezes a pessoa consegue, mas emocionalmente ainda fica essas questões. E assim, geralmente a gente propõe alguns exercícios, por exemplo, uma carta, como se você estivesse mandando uma carta para um ente querido, porque aí você consegue colocar todos os sentimentos que estão ali dentro de você, né, estruturados, porque senão às vezes a gente fica pensando demais, e eu acho que isso vale para muita coisa, né? A gente sim. pensa demais sobre um problema, e às vezes você começar a escrever sobre ele ajuda a organizar os pensamentos, e aí Pô, você que começa a legal. perceber alguns padrões ali, sabe? Eu acho que não só nessa questão do familiar aí, essa questão do luto, mas assim, de uma maneira geral, é algo que eu sempre peço para as pessoas, que é um exercício assim, porque quando você coloca no papel, né, você colocar ali os seus pensamentos, às vezes você, de pensar, né, você começa assim, você não percebe esses padrões disfuncionais, mas quando você coloca no Sim, papel é diferente. Quando exato. você coloca no papel, ele toma uma outra proporção, sabe? E é o que você falou, né? Tipo, você pode usar isso para a vida, né? Não só para esse caso de luto. É, eu tenho esse costume, eu Exatamente. ando com um bloco de notas no celular, meu, qualquer coisa que eu já estou pensando ali, eu já estou escrevendo, já estou anotando e me ajuda bastante isso daí. Sim, sim, a gente tem vários exercícios direcionados, né, nessa questão, que eles são assim estruturados para a pessoa perceber esses padrões funcionais e o mais importante, que é criar alternativas. Porque assim, às Sim, vezes a pessoa já sabe o que ela precisa mudar. Olha, eu preciso verdade. mudar isso e aquilo, mas ela não consegue. Porque aí a gente vai trabalhar o porquê a pessoa não consegue e eu estimular alternativas para que ela consiga enfrentar essas situações temidas, né? Pô, legal. Agora, meu, questão de ansiedade, cara, eu falo por mim, eu sou muito ansioso, meu. Por exemplo, se eu tenho algum assunto para resolver que seja importante no outro dia, meu, eu não vou dormir. Isso é fato. Só que é uma noite de sono perdida, nada mais. Agora, Sim. meu, tem uma galera que sofre com ansiedade num nível que, meu, tem falta de ar, tem dor no peito. Tem exercícios que essas pessoas podem fazer para poder ajudar a controlar a ansiedade? Sim, tem alguns exercícios, logicamente assim, eu vou falar alguns de forma bem simples, generalista, mas lembrando que se a pessoa sofre realmente, ela precisa de tratamento específico, né? Exato. Então, assim, é bom sempre lembrar esse detalhe, né? Que assim, Né, você não vai resolver tudo no YouTube, né? Você precisa de ajuda, precisa de um psicólogo. exatamente, é esse o ponto. Então, assim, você falou justamente sobre essa questão da respiração, né? Um dos exercícios que é muito bom é justamente controlar a respiração. Porque quando você Legal. tem uma crise de ansiedade, o que que acontece? Às vezes, que nem você falou, sente dor no peito, sente a mão suando, tem gente que fica com a Sim, mão dormente, e aí começa a perder o ar, você começa a respirar. são vários sintomas, né? Então, vários sintomas físicos, né? Por conta de, por exemplo, amanhã você vai ter uma entrevista de emprego. E aí você já começa a pensar, nossa, mas aí vai acontecer isso, aí já começa. Você vê que O cara essa vai mudança. perguntar isso, o cara vai me falar isso, eu não vou saber responder, já entra naquela paranoia toda, né? Exatamente. Então, assim, controlar a respiração. Então, fazer um exercício ele bem simples é o quê? Você inspirar contando até 3 e soltar o ar pela boca contando até 6. Então, assim, Legal. você fazer contando até 3 e E soltar ele soltar, contando até 6. contando até Por quê? 6. Dessa forma você vai diminuir a pressão sanguínea, você vai controlar a respiração, que é o que geralmente dá essa dor no peito, você fica respirando muito, né? Sim, E geralmente as pessoas têm crises de ansiedade. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma crise mais séria, que daí já é algum sintoma de fobia, e a pessoa fica desesperada como se fosse morrer, ou um sentimento de morte, que é o que a gente chama de crise de pânico, né? Que tem sim. algumas pessoas que desenvolvem isso, ou por estresse pós-traumático. Então, isso daí também é um exercício que a gente passa, que geralmente ajuda a pessoa, porque assim, uma hora isso vai passar, porque ele dá um pico e aí depois diminui. Então, é importante lembrar disso também quando você está tendo uma crise, né? De que uma Pô, hora isso vai passar. Então, assim, sim. controlar a respiração e
E descrevendo esses pensamentos, eu acho que é importante também você colocar, citar isso aqui na nossa entrevista, que o quê? Quando a gente tem uma crise, geralmente a gente começa a pensar um monte de coisa, igual você mesmo exemplificou aí, mas o cara vai perguntar isso, eu não vou saber, mas aí vai dar errado, aí eu não vou conseguir emprego, ou então eu vou falar alguma porcaria no meio da entrevista e vai dar tudo errado. Você percebe Você que a pessoa falou vai. anterior, né? Aquela questão de negatividade, né? Você começa a achar, você entra na paranoia que tudo vai dar errado, né? Exatamente, é um erro cognitivo, porque assim, se você está preparado, se você se preparou para aquela entrevista, se você tem experiência, a probabilidade de você sair bem é grande. Agora, assim, às vezes não justifica. É justamente a gente procurar evidências do que justificam a gente se sentir de determinada forma. Então, por exemplo, você está Sim, se sentindo mal, terrivelmente mal, mas você para pensar assim, bom, se ele perguntar alguma coisa que eu não sei, bom, o máximo que pode acontecer é falar, olha, eu não tenho conhecimento sobre isso. E pensar em estratégias. Então, olha, mas eu não tenho conhecimento sobre isso, mas aí você vai lá e coloca alguma coisa que você sabe. exato. Então, assim, você procurar alternativas. Então, responder a esses pensamentos disfuncionais também é importante. Porque, por exemplo, você pode anotar lá, bom, o que está me deixando ansioso? Às vezes a pessoa nem percebe, né? Ela está pensando em alguma coisa, está voltando no ônibus e tem uma crise de ansiedade. Ou então a pessoa está dirigindo e tem uma crise de ansiedade do nada. Mas assim, que eu estava pensando quando isso começou? É algo importante aí também, uma dica para essa autorreflexão, sabe? Show. Bacana. Acho que a maioria das perguntas que meus amigos fizeram já foram respondidas, né? Que foi justamente sobre esses temas. Mas tem mais algumas aqui que eu separei para poder fazer para você. Aham. Uma delas é, meu, como conseguir administrar filho e tempo nessa quarentena trabalhando home office? Tem alguma tática aí que você possa organizar para poder facilitar o dia a dia? Eu acho que eu até comentei, né, no início, estabelecer rotina, né? Estabelecer rotina, principalmente com criança, estabelecer também atividades, porque também não adianta você estabelecer que você vai trabalhar num horário e a criança precisa também de atividades que ela possa fazer Justamente durante isso, esse estabelecer período. atividades para você e para a criança, porque senão, né? Exatamente, porque, por exemplo, chega uma hora que ela vai cansar de ficar assistindo o desenho na TV, ela precisa brincar, ela precisa correr, precisa fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que nesse, dentro dessa pergunta aí é estabelecer esses horários, sabe? Estabelecer Legal. horário e tentar estabelecer também atividades e se comunicar, né? Eu acho que é o mais importante, conversar bastante com seus filhos, porque essa relação a gente constrói o dia a dia, né? Bacana. E autocobrança excessiva e autossabotagem, como lidar? Olha, essa questão da autocobrança, eu acho que a gente já falou bastante a respeito, né? Que é essa questão de competência, de não, eu tenho que fazer isso. E aí, assim, eu acho que essa autocobrança excessiva, ela vem justamente dessa ideia de que eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser bom. Não tem problema você pensar que você tem que ter um resultado positivo. Mas o problema é justamente quando você começa a se cobrar demais sobre isso, né? Quando você começa a se cobrar. Então, assim, colocar no papel também os seus pontos positivos. O que você tem feito de bom? Né? Sim, Quando você se cobra demais assim, mas o que eu poderia fazer? Eu acho que assim, Rodrigo, quando você coloca isso no papel, você começa a perceber melhor. Então, a dica que eu dou para essa pessoa é justamente isso. Coloca no papel também os seus pontos positivos, que geralmente a gente não tem, a gente sempre está querendo mais, né? Acho que é o exemplo do exato. 10 aí que eu tirei, que eu falei agora um pouco mais atrás, sobre aquela Ótimo pessoa que exemplo. sempre quer o 10, né? Então, assim, aí chega o 10, aí você desqualifica qualquer questão positiva. Talvez sirva para essa pessoa. Sim. E questão de bipolaridade. Bipolaridade, então, eu acho que seria importante assim, foi diagnosticado como bipolar? Será que a pessoa realmente é bipolar? Acho que Essa é a começa com essa questão. reflexão, né? Acho que Boa. começa com essa reflexão. Será que realmente a pessoa é bipolar ou realmente ela tá agindo de uma forma exacerbada diante de uma determinada situação? Porque Exato. assim, se a pessoa tem uma raiva em relação a um determinado tipo de evento, aí ela tá bem e acontece esse evento, ela fica nervosa por questões passadas, às vezes a pessoa mesmo se intitula como bipolar só por ela ter ficado nervosa. Então, Que não tem nada a ver, né? às vezes é só uma questão de uma situação específica. Pô, legal.
Cara, você quer deixar mais algum comentário sobre algum assunto que a gente não chegou a abordar aqui, que você acha importante? Olha, eu acho assim, Daniel, que nesse momento, né, de quarentena, de readaptação, é importante a gente estar próximo das pessoas, incentivar as pessoas, sabe? Geralmente a gente não tem muito esse hábito de elogiar as pessoas sobre o que elas fazem. A gente tem geralmente o hábito de criticar, que eu acho que é uma das coisas que fazem com que a pessoa sempre se sinta cobrada a fazer mais, e tem essa questão de autocobrança, né? Não, Verdade. preciso fazer mais, cada vez mais. Eu acho que incentivar as pessoas e refletir, né? Refletir, eu acho que é algo importante, né, nesse momento. E se tiver alguma coisa que realmente está te fazendo mal, ou que você não consiga lidar sozinho, acho que não tem mal nenhum você procurar ajuda, né, procurar uma ajuda profissional, conversar com as pessoas, né, falar para as pessoas assim, eu acho que a gente precisa de um pouco disso, sabe, de compreensão. Que nem a gente Sim. conversou sobre essa questão de, ah, não, mas o fulano lá, ele sofre muito mais. Então, assim, entender cada um a dor do outro e procurar cada vez mais semear essa curiosidade de procurar sobre os temas. Sabe, a Exatamente. gente tem tanto acesso a tanta informação que às vezes a gente não está acostumado a buscar sobre determinados temas. É muito tabu idiota, né? Digamos assim, cara. As pessoas têm medo, né, de buscar o que está embaixo do nariz dela, né? Exatamente, eu acho que é por uma falta de costume, uma falta de hábito, justamente, de às vezes ver o estudo como uma coisa ruim, sabe? Tipo, ou então Sim, alguma coisa que é chata. Mas quando a gente está estudando alguma coisa que a gente gosta, é muito prazeroso, né? Então, demais. assim, quando a gente está estudando sobre alguma coisa e aí você sente aquele entusiasmo, eu acho que falta um pouco disso, da gente ter mais entusiasmo sobre o conhecimento, de uma maneira geral, não só em relação só à psicologia, mas o conhecimento de uma forma mais ampla aí. Acho que esse é o meu recado Pô, final. legal. Cara, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você aqui. Sem dúvida vai ajudar uma galera boa aí. E, meu, parabéns pelo trabalho mais uma vez aí. Cara, obrigado e se precisar, vamos continuar esse papo. Vamos sim. Vou colocar as suas redes sociais na descrição do vídeo. Você tem Instagram também da clínica? Não, na clínica não. Tenho só uma página no Facebook. Quem quiser pode me seguir lá e mandar alguma dúvida, se tiver, pode entrar em contato, que vai ser um prazer responder. Pô, legal. Você está fazendo atendimento hoje presencial e via Skype também, né? No momento via Skype por causa da pandemia, correto? Isso. Agora eu tenho feito atendimento só na modalidade online e eu tenho evitado o atendimento presencial. Não, tranquilo. Mas aí, para quem precisar, só te procurar lá e você faz esse atendimento online aí, então. Sim, com certeza. Então, valeu, Rodrigão. Um abraço, cara. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Danilo. Até mais. Valeu, até mais.